Sejam todos mais que bem-vindos à nossa terceira Fono Pocket Class. E na Fono Pocket Class de hoje eu vou falar sobre atraso de fala nas crianças, mais especificamente sobre o que pode causar um atraso de fala. Por quê? Porque eu vejo que essa é uma dúvida muito comum, eu recebo com muita frequência as pessoas muito preocupadas, achando que todos os atrasos de fala têm relação com autismo, e não necessariamente. E aí o que acontece muito também é dos pais me pedirem dicas bem específicas, assim, o meu filho tem 2 anos e não fala, o que eu posso fazer para ajudá-lo em casa? Então hoje a gente vai entender o que pode estar acontecendo com essas crianças, ok? Então vamos desenhar as crianças. Como vocês bem podem observar, como desenhista eu sou uma excelente fonoaudióloga, mas vamos focar no que realmente interessa aqui, né? Vamos pensar nessa primeira criança. Aliás, vamos pensar que todas essas crianças têm 2 anos de idade. E aí, essa criança, essa, todas elas têm uma coisa em comum, elas não falam. Com 2 anos nós sabemos que a criança já deve formar até pequenas frases, mas elas não falam. A primeira criança passou por avaliação e foi identificado que o que ela tem é um atraso simples de fala e linguagem. Como que isso foi identificado? Pela orientação, pela conversa que o fonoaudiólogo teve com os pais para entender a rotina e o dia a dia dessa criança, e principalmente porque essa criança entrou em intervenção fonoaudiológica e teve resposta muito rápida para as alterações de fala dela, começou a falar e começou a se desenvolver. Então, o que provavelmente causou o atraso de fala nessa criança? Pobreza de bons estímulos. Então, como vocês podem ver, essa criança teve um atraso simples de linguagem. A partir do momento que ela começou a receber bons estímulos, a não ficar muito tempo exposta às telas, ela começou a se desenvolver muito bem. Já no segundo caso, passou também por avaliação fonoaudiológica, e aí, quando foi fazer uma avaliação auditiva, foi detectada uma perda auditiva dos 2 lados, nas 2 orelhas dessa criança. E é essa perda que causou o atraso, porque sem ouvir, como que ela vai conseguir desenvolver a fala? Então, perda auditiva nesse caso aqui. No caso de perda auditiva, existem vários tipos de perda, existem perdas que são profundas, que a pessoa às vezes tem que desenvolver outras formas de comunicação que não seja fala, ou tem uma alternativa, dependendo do caso, de ir para o implante coclear. Vocês podem pesquisar lá no meu canal que eu já gravei vídeo sobre isso, que é como se fosse um aparelho auditivo que se coloca por cirurgia, a grosso modo. Pode ser uma perda auditiva por um excesso de otites de repetição que aquela criança teve, e aí ela faz um tratamento medicamentoso e consegue recuperar, enfim. Perda auditiva daria tema para um outro vídeo bem extenso, mas o fato é que nesse caso vai precisar fazer algum tipo de tratamento para essa perda, e aí, possibilitando que essa criança escute de alguma forma, é que ela vai conseguir, que a gente vai conseguir estimular a fala nela, tá? Então, aqui ela vai ter que tratar a perda auditiva, mas passar por sessões de estimulação de linguagem também, tá bom? O terceiro bonequinho também passou por avaliação na fono. A fono percebeu que ele não interagia muito bem, que ele tinha dificuldade para socializar, para se comunicar, para fazer troca de olhar com ela, para brincar de forma convencional com os brinquedos. Ela fez encaminhamentos para outros profissionais e com os pareceres de outros profissionais, como psicólogo, como neuropediatra, a fonoaudióloga e às vezes uma terapeuta ocupacional, chegou-se à conclusão de que essa criança tinha um transtorno do espectro autista, ou seja, era uma criança autista e por isso ela ainda não tinha desenvolvido a fala. Então, essa sim é um caso de,
Essa criança é autista. O que ela vai precisar? Ela vai precisar fazer terapias de fono, de psicólogo, de TO, para desenvolver essa comunicação e essa socialização. E aí, chega num ponto bem específico que eu gostaria de abordar com vocês aqui. Quando eu tenho um atraso simples de fala, as dicas que eu passo aqui no canal, que eu passo no Instagram, que eu passo nas redes sociais como um todo, vão ajudar muito. Mas as dicas não substituem um acompanhamento profissional, porque essas dicas para estimular a linguagem, elas não resolvem uma perda auditiva, elas não resolvem um caso de autismo. Esses casos precisam de intervenções específicas para ajudar a criança, ok? Mas vamos falar então agora das outras duas criancinhas. Eu vou até colocá-las um pouquinho mais para lá para caber aqui na lousa, não calculei bem hoje. Muito que bem, vamos lá. Essa criança também passou por avaliação fonoaudiológica e no decorrer da intervenção, de acordo com as manifestações que ela apresentava, foi identificado um distúrbio específico de linguagem. É quando não existe nada de ordem neurológica, nada orgânico que a gente consiga identificar, mas a criança tem uma dificuldade de fato para desenvolver fala e linguagem como um todo. É diferente de um atraso simples, porque essa criança aqui, mesmo que em casa os pais conversem, que ela esteja num ambiente propício para um bom desenvolvimento, ela tem um transtorno de linguagem, então ela também vai precisar de uma abordagem mais específica para o caso dela, de acordo com as dificuldades que forem encontradas na avaliação, tá? Então, o que diferencia essa criança do atraso simples para a criança que tem um distúrbio específico de linguagem? Essa daqui vai deslanchar quando a gente começa a estimular e essa daqui já tem uma dificuldade maior. Ela vai sim evoluir se ela receber intervenção, mas essa evolução acontece um pouco mais devagar, tá? Então, um distúrbio específico de linguagem também pode causar atraso na fala. Paula, e o que causa um distúrbio específico de linguagem? É idiopático, a gente não tem como saber uma causa única. O fato é que aquela criança apresenta dificuldade em determinada habilidade e aquela habilidade precisa ser trabalhada com ela. Existe uma nova terminologia para o distúrbio específico de linguagem, que é o TDL, Transtorno do Desenvolvimento de Linguagem. Então, vocês podem encontrar em diversos lugares como DEL, Distúrbio Específico de Linguagem, ou como TDL. Atualmente, o termo utilizado é o TDL. E aí, o que essa criança vai precisar? Também de tratamento fonoaudiológico, e aí nesse tratamento, de acordo com as dificuldades que a fono identificar, ela pode também fazer encaminhamento para outros profissionais que sejam necessários para auxiliar no desenvolvimento dessa criança, ok? E aí, além desses quadros aqui, eu tenho também o que nós chamamos de transtornos motores da fala. E o que seriam os transtornos motores de fala? É quando a criança tem dificuldade de planejar e organizar os movimentos que ela precisa fazer para falar. Então, não existe nenhuma alteração orgânica detectável, mas quando nós falamos, lá no cérebro existe uma etapa de organização dos movimentos de fala. E é nessa etapa que essas crianças com transtornos motores de fala apresentam dificuldades, tá bom? E aqui o que tem mais se falado ultimamente é na apraxia de fala na infância. Eu posso ter uma apraxia ou eu posso ter um atraso motor de fala. Então, essas são as principais causas de um atraso de fala. Ai, Paula, eu posso ter uma coisa associada a outra? Podem existir casos, por exemplo, da criança que é TEA, né, que tem autismo e ela tem também uma apraxia de fala, por exemplo. Ou, além dela ter um distúrbio de linguagem, ela também não recebe estímulos adequados, o que intensifica ainda mais esse distúrbio. Então, esses quadros, eles podem sim estar associados e é por isso que muitas vezes eu não consigo dar dicas tão específicas sem avaliar o caso.
Voltem lá na Pocket Class número 1, que eu falei sobre avaliação de fala e linguagem. Na verdade, eu falei a diferença sobre fala e linguagem, para que vocês consigam ver tudo que o fonoaudiólogo precisa observar no desenvolvimento de uma criança antes de fechar o diagnóstico. Vale lembrar para vocês também que muitas vezes, quando a criança é muito nova, a gente não consegue fechar um diagnóstico desse logo num primeiro momento ou numa primeira avaliação. Principalmente se a criança for muito nova e ainda não falar. Porque quando a criança não fala, eu não consigo perceber se ela tem uma dificuldade no planejamento ou se ela não fala por uma dificuldade de linguagem. Então, o que o fonoaudiólogo vai fazer? O que nós chamamos de intervenção diagnóstica. Ele faz a avaliação, ele identifica algumas dificuldades na criança, vai trabalhando aquelas dificuldades e vai sentindo como a criança evolui para chegar no diagnóstico, para chegar para confirmar ou descartar aquela hipótese diagnóstica que ele levantou no primeiro momento, tá? O mais importante que vocês precisam saber é que, embora às vezes pelo fato da criança não falar, nós não conseguimos dar um diagnóstico, nós já conseguimos ajudar aquela criança de acordo com as hipóteses que nós levantamos ao avaliar os aspectos de linguagem. Por isso, sempre que você desconfiar que existe alguma coisa de errado, algum atraso, alguma dificuldade na sua criança, é fundamental passar por avaliação fonoaudiológica. Nessa avaliação, pode ser que a fono perceba que não tem nada de errado com o seu filho, que foi só uma impressão, e aí ela vai te orientar com dicas, né, de coisas que você pode fazer para otimizar o desenvolvimento dele em casa, ou ela pode realmente identificar uma dificuldade e falar, vamos intervir, e quanto antes intervir, melhor vai ser para ele, ok? Comentem aqui se vocês entenderam agora, se vocês gostaram dessa aula, peçam outros temas que vocês gostariam de ver por aqui, que eu vou gravar com o maior carinho do mundo para vocês. Beijo e até a nossa próxima Fono Pocket Class!